Namastê, meus irmãos, aqui é a Bia com mais um vídeo da série Chamas Gêmeas, Almas Gêmeas. Esse é um vídeo especial. Hoje é o Valentine's Day, dia de São Valentim. Esse vídeo ele vai compreender o período da Vênus em Áries e Vênus em Touro. Eu já vou passar as datas para vocês. Como eu tô chegando um pouquinho atrasada, eu vou compensar esse atraso olhando um período maior, tá? E depois vocês vão entender por que eu tô querendo olhar esse período maior, quando a Vênus entrar em Gêmeos, tá? Mas não vamos nos adiantar. Deixem eu passar as datas aqui. A Vênus, ela entrou em Áries, eu tô olhando aqui as efemérides, ela entrou no dia 8 de fevereiro. Vai ficar em Áries até o dia 4, né? Não, até o dia 5 de março. E ela vai depois entrar em Gêmeos no dia 4 de abril, tá? Então, na verdade, a gente tá olhando um período, né? Que em teoria compreende de 8 de fevereiro até 4 de abril, tá? Se você tá chegando nesse vídeo num intervalo de tempo diferente desse que eu tô falando, não tem problema, tá? A mensagem ela é para você, ela tá chegando na hora que você tem que ouvir. É só você assistir ao vídeo e depois você procurar pelo vídeo mais atualizado. Se você está chegando aqui de paraquedas, não tem a menor ideia do que está acontecendo, não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é isso, eu sugiro que você pare o vídeo, você vá até a descrição e veja dois links que eu vou colocar lá com os dois primeiros vídeos da série, tá? E aí depois de você assistir aos dois primeiros vídeos, você volta aqui. Ah, eu não sinto vontade de assistir esses vídeos. Ah, eu acho chato. Ah, eu não me interesso. Ok, esse vídeo não é para você e está tudo bem, tá? Não força, não força gostar do vídeo só porque eu tô botando, ok? O vídeo ele tem que te chamar, ele tem que te fazer um convite, tá? Se você não se sente chamado, se você não se sente convidado, não tem problema, tá? Às vezes eu vejo nos comentários as pessoas muito nervosas porque querem entender do que eu tô falando. Se você não tá entendendo, esse vídeo não é para você. As pessoas têm que começar a se habituar com questão de frequência, certo? Você não se interessa pelo assunto, você não acredita em chama gêmea, alma gêmea, ok, tá tudo bem, tá? Cada um na sua. Bom, a gente tem aqui Shadowscapes. Eu vou acender as velas. Vocês estão vendo que o altar hoje tá um pouquinho diferente, né? Eu dei uma arrumadinha. Tem alguns elementos diferentes. Eu coloquei umas coisinhas mais chiques. Coloquei duas velas aqui em formato de coração para representar o masculino e o feminino, tá? Vamos considerar que a vermelha é o masculino e a branca é o feminino, tá? Vou acender o incenso, o que mais? Tá tudo certo. Como sempre, eu vou começar a leitura por chamas gêmeas e almas gêmeas em união, tá? Em seguida, a gente vai ler chamas gêmeas e almas gêmeas em separação, tá? Vamos ver como é que vai fluir a leitura, porque já tem tempo que a gente não lê, né? Vamos ver o que rola.
E aí eu vejo durante a leitura se eu vou separar as leituras, se eu vou falar de Vênus em Áries e se eu vou falar de Vênus em Touro ou se eu vou considerar tudo uma coisa só, tá? Eu tô achando que vai rolar uma coisa só, tá? A gente tá vendo um período maior e é isso. Antes de eu começar, uma outra dúvida que surge. É Vênus em Áries, Vênus em Touro. A minha Vênus é Capricórnio. Eu posso ver o vídeo? Gente, a Vênus aqui, ela é só uma contagem de tempo, tá? É só para eu me situar. É só para a gente acompanhar os movimentos dela. E, particularmente a partir de abril, quando ela vai entrar em Gêmeos e depois ela vai retrogradar, eu vou ver o que eu vou fazer nesse período da retrogradação, tá? Porque vai ser a primeira vez que ela vai retrogradar desde que a gente começou a série, tá? Então eu vou ver como é que vai ser isso. Eu tô achando que eu vou fazer um vídeo em abril e aí deixa só eu ver aqui quando é que ela vai retrogradar. Quando ela retrogradar, eu acho que eu vou entrar com um outro vídeo, tá? Muito provavelmente. Ela vai retrogradar em maio, tá? Ainda em Gêmeos, certo? Ela vai ficar um períodozinho maior em Gêmeos, ok? E aí a gente vai vendo, a gente vai acompanhando o movimento dela. Eu vou avisando vocês, tá? Bom, 'Sem mais delongas, então, vamos começar. Chama Gêmeas e Almas Gêmeas em união. Quatro de copas, a Imperatriz, Pagem de espadas. Vamos dar uma olhada no período da Vênus em Áries primeiro, tá? A gente faz assim, as 3 primeiras cartas Vênus em Áries, as outras 3 cartas Vênus em Touro, ok? Acho que vai ser melhor. Vai casar melhor com o que tá aqui. Bom, período da Vênus em Áries para chamas gêmeas e almas gêmeas em união, ele vai trazer algum tipo de lembrança do passado e mais especificamente o período da Vênus em Peixes. Pensem mais ou menos em janeiro. Em janeiro, algum acontecimento não foi bem resolvido
e ele magoa especialmente o feminino da relação. O feminino, ele tá sentindo uma necessidade de ficar mais na sua, de ficar mais em casa, de ficar nos afazeres da casa e os afazeres da própria vida, e muitas vezes sendo acusado pelo masculino de não estar vivendo a relação. O masculino, ele tá com todo o gás, parece até que é jovem, né? Eu digo, tô falando isso, não tô relacionando com idade cronológica não, tá? Mas, por exemplo, se o masculino da relação é uma pessoa já mais madura, ele não tá, né, correspondendo de acordo com a idade, vamos dizer assim. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Ele está muito antenado com o movimento da Vênus em Áries. Ele quer agitar a relação, ele quer ação, ele quer ver as coisas caminhando, e o feminino não está lá muito afim. O feminino está no tempo dele. O tempo do feminino vai ser sempre diferente do tempo do masculino, e enquanto as pessoas elas não se conscientizarem disso, elas vão continuar tendo problemas de relacionamento. O feminino, ele é apressado pelo masculino para tudo, e isso é histórico, tá? Nós não podemos dizer ainda que vivemos num período em que há igualdade, em que há uma equiparação, tá? A equiparação social, as vitórias sociais, elas são ainda muito pouco perto das potencialidades. E o que mais machuca o feminino é a pressa, né? A pressa para gozar, a pressa para sentir e a pressa para ter algum resultado dentro da relação. Seja esse resultado uma coisa pequena ou uma coisa mais grandiosa, tá? E o feminino, ele quer curtir o próprio tempo, porque ele sabe que se ele não vencer essa mágoa que ficou, algo relacionado a janeiro, tá? Não precisa ser literalmente janeiro. Janeiro pode ter trazido uma situação ou pode ter trazido uma conversa sobre uma situação que aconteceu anteriormente, tá? Mas tem aí uma referência janeiro, período da Vênus em Peixes, tá? Que foi justamente o período que eu deixei de entregar vídeo. Não entreguei vídeo da Vênus em Peixes porque fiquei gripada, tá? E aí eu não gosto de ficar usando muito a minha voz, e também me preservo aqui no YouTube porque é extremamente cansativo fazer leitura para muitas pessoas, tá? Vocês não imaginam o quanto. Então eu preciso estar bem fisicamente. Então por isso que eu não entreguei Vênus em Peixes. Mas já estamos falando de Vênus em Peixes também, tudo num pacote só. Período da Vênus em Peixes, por volta de janeiro, rolou uma conversa aí, uma conversa que magoou, ou uma situação que magoou e essa mágoa não foi elaborada, tá? Pelo feminino. Como é que você resolve uma questão assim, milenar, né? Que é a supressão do feminino em alguns meses? Como é que você resolve isso dentro de um relacionamento? Essas questões são importantes. E eu não estou falando aqui de política, não.
e de questões sociais necessariamente. Eu tô falando de algo maior, né? Eu tô falando da união do masculino com o feminino. Uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Todos nós temos masculino e feminino no nosso interior. O que acontece é que a gente se identifica mais com um do que com o outro e não tem nada a ver com o sexo em que você nasceu e não tem nada a ver com orientação sexual. Você pode ser cis, trans, você pode ser hétero, homo, bi, não importa. Você vai se identificar com o feminino ou masculino. Tem sempre um que vai ganhar, vamos dizer assim. Mas significa que ele vai ganhar sempre? Não. A ideia é atingir o equilíbrio. E o fato de você estar num relacionamento de chama gêmea a uma gêmea, esse relacionamento ele já convida você para buscar esse equilíbrio. Só que aí você tem um parceiro ou parceira para fazer isso. Você não está sozinho na parada. O masculino, nesse período da Vênus em Áries, ele vai precisar entender que o feminino está precisando mesmo do espaço dele e não vai poder apressar o tempo de nada, seja lá o que for. Seja o tempo para acabar de se arrumar, seja o tempo para dar uma resposta com relação a alguma coisa. E, como eu falei antes, seja o tempo para gozar, tá? O gozo do feminino é totalmente diferente do masculino. E aí, no caso, né, é muito relacionado ao sexo, né, com o qual a pessoa nasceu. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, se você passou pela popular cirurgia para a troca de sexo, que você tenha ficado com características do sexo com o qual você nasceu. Não, a pessoa ela sempre se sente num corpo estranho, certo? Então você fica, né? Se você se identifica com o feminino, seja você cis ou trans, você sabe do que eu tô falando. É claro que o feminino, nesse período, também vai ter que entender a posição do masculino, ou seja, um vai ter que entender o lado do outro, fazer um movimento para isso. Eu ia dizer fazer um esforço para isso, mas eu me censurei porque não é essa a questão. Não vai dar para forçar nada, tá? O espaço vai ter que ser respeitado, espaço de cada um, especialmente do feminino. Mas o masculino aproveita para fazer as suas coisas também, né? E não vai dar para forçar nada, não vai dar para forçar conversas, não vai dar para forçar atitudes, tá? Mas ao mesmo tempo que o masculino não vai poder cobrar nada, o feminino ele vai ter que entender que precisa se ligar um pouco, né? Precisa sair um pouco de um movimento assim muito defendido, que às vezes o feminino faz isso. Eu não tô querendo dar razão a ninguém, né? Eu tô querendo fazer um papel aqui de advogado do diabo. Eu não sei quem é que tem razão. Na verdade, não me interessa muito. Eu acho que pouco importa quem é que tem razão. Eu acho que os dois lados têm que procurar entender a questão a partir do olhar do outro, se relacionar a isso,
Não tem muito mistério aqui. O feminino realmente, às vezes, toma muito as coisas para si e leva muitas coisas para o lado pessoal. Não gosta muito de ouvir críticas. E não está conseguindo entrar numa energia mais ativa. Pode ser até que esteja sentindo uma certa letargia. E aí me preocupa um pouco até que essa letargia piore no período da Vênus em Touro. A Vênus em Áries, ela é mais proativa. A Vênus em Touro, ela convida um pouco pro hedonismo. Ela tá em casa, tá domiciliada, fica bastante romântica, né? Bastante sensorial. E aí, inclusive, ela pode tomar assim, movimentos mais lentos. Então, se o feminino já está letárgico, vamos ver o período da Vênus em Touro e aí depois a gente olha o jogo todo e eu vou chamando cartas de outros decks se for necessário. Nove de paus, dois de ouros e a temperança. Ok. Então, percebam, né, que nada é por acaso. E aí faz sentido eu estar fazendo uma leitura para um período maior, tá? Por quê? Porque as questões levantadas em janeiro, elas só vão de fato ser solucionadas no período da Vênus em Touro, tá? Como? O masculino, ele vai aceitar dar alguns passos para trás. Eu não sei se ele vai fazer isso estrategicamente. Eu acho que não. O que eu estou chamando de dar passos para trás? Imagina que vocês estão num jogo de tabuleiro. E aí, evidentemente, vocês estão em posições diferentes porque vocês não estão se encontrando. Tá tendo aí uma questão. Não tá havendo uma comunhão total. Então, vocês estão em partes diferentes do tabuleiro. E aí, digamos que nesse período amplo que a gente está vendo, da Vênus em Áries até a Vênus em Touro, quer dizer, a gente está olhando até o início de abril, tá? Vamos dizer que para o início de março, as coisas já comecem a mudar, tá? Mas de fato, a relação ela só vai tomar uma dinâmica diferente até abril, né? Mais para abril. Me perdoem que eu ainda tô com a garganta um pouco ruim. Vamos lá. Então imaginem que nesse período todo, e aí vai depender de casal para casal, tá? Não fiquem muito obcecados com as datas. O feminino, ele, vamos dizer que lá para o início de março, ele vai jogar novamente, então ele vai jogar os dados, lançar os dados, e os dados mandam ele
para uma determinada casa em que ele não vai poder sair daquela posição. Ele vai ter que ficar uma rodada sem lançar os dados. O masculino, por sua vez, ele vai lançar os dados e ele vai cair naquela casa que diz: volte tantas casas. A minha esperança é que ao masculino voltar tantas casas, ele fique mais próximo do feminino. O que seria voltar tantas casas? Perceber que o seu comportamento yang muitas vezes ele fere. E o masculino ele tem que acessar o feminino dentro dele para conseguir se situar, para conseguir perceber isso. Também vai haver uma discussão a respeito de dinheiro, o equilíbrio das finanças do casal e uma necessidade de organizar a vida no geral para que essas discussões não continuem acontecendo. Isso aí independe da situação financeira literal de vocês. Porque vai depender da administração do dinheiro do casal e da administração do tempo. Vamos chutar uma coisa aqui qualquer, um exemplo qualquer, fictício. Digamos que vocês honram todos os seus compromissos e sobram R$ 200 para vocês passarem o mês. R$ 200 para alguns casais é uma fortuna. R$ 200 para outros casais é uma mixaria. São os mesmos R$ 200. Como é que vocês vão fazer alguma coisa com esses R$ 200? Vai depender, tá? Eu não tô colocando juízo de valor aqui, eu não tô dizendo se é muito ou se é pouco, tá? Eu poderia falar de qualquer valor. Eu tô falando R$ 200 porque é uma coisa mais aproximada da média da população, tá? E essas discussões a respeito de dinheiro, elas vão exigir de vocês uma conversa, inclusive, sobre o bem-estar emocional, porque vocês podem perceber, ao falarem um com o outro, que vocês estão tentando compensar alguma coisa da relação com o dinheiro. Não é que isso seja proibido, que isso não possa acontecer. Mas dependendo se vocês vivem juntos ou separados, perdão. Se vocês vivem juntos ou separados, isso vai depender muito, vai influenciar muito no resultado, isso que eu quero dizer. E vocês têm que ver as circunstâncias financeiras como algo passageiro e não como uma tragédia. Porque o mais importante vai ser vocês manterem o seu equilíbrio emocional. Não é que eu tô dizendo que porque vocês são almas gêmeas, chamas gêmeas, vocês vão ter que ficar naquele esquema do um amor e uma cabana. Eu não tô dizendo isso. Mas vocês têm que começar a relativizar
e ver o que é mais importante. O que é mais importante, dinheiro ou relacionamento? E eu falo isso muito em consulta. As pessoas não sabem, né? Mas como, quer dizer, a maioria não sabe. Como a Vênus ela é regente de Touro e de Libra, ela mexe com finanças e ela mexe com relacionamentos. Esses assuntos eles estão ligados. Não tem como separar um do outro. Quando começa a pintar problema financeiro e aquilo dali perdura, você não resolve aquilo, logo você passa a ter problemas nos relacionamentos. E não só relacionamento de casal. O contrário também vale. Quando você tem problemas nos relacionamentos, se você não resolve aquilo, você passa a ter problemas financeiros. Geralmente, o problema financeiro, ele chama mais atenção, talvez, porque a pessoa começa a perceber que ela está tendo que fazer muitas renúncias, e aí pode ser que ela não esteja assim tão a fim de fazer renúncias, e aí ela começa a ficar preocupada. Eu não posso dizer que até abril vocês vão resolver todos os seus problemas financeiros, mas eu posso dizer que até abril vocês não vão dar tanto valor a isso. Vocês vão voltar a se valorizar. E é isso aí, tá? Eu vou então tirar para complementar uma carta do baralho cigano. E vocês sabem que a minha leitura do baralho cigano é uma leitura intuitiva, tá? Eu não vou falar do significado clássico do baralho cigano. Na verdade, minha leitura do tarô também é intuitiva, né? Nem sempre eu falo os significados clássicos. Enfim. Eu vou tirar uma carta, tá? Antes da gente pegar a carta do Metatron. O punhal. Quem está me remetendo também à energia do As de Espadas e a energia da Vênus em Áries de novo, né? O que ele está querendo dizer com isso? A temática financeira, ela não pode fazer vocês esquecerem o assunto de janeiro. Porque eu tenho para mim que o assunto de janeiro, ele é algo importante. E vocês não podem simplesmente deixar passar. Trocar um problema pelo outro. Porque o assunto de janeiro, ele é mais complexo, mais chatinho do que o assunto financeiro. Por quê? Porque ele é algo emocional. E não vai dar para deixar passar. Ele tem que ser cortado pela raiz. Se ele não for cortado pela raiz, ele vai causar sofrimento depois.
que aliás pode até ser agravado por causa da questão financeira. Ok? E a questão financeira pode até vir a surgir porque a questão emocional não foi resolvida, tá? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Espero que sim. E quando eu digo cortar o mal pela raiz, não é para vocês usarem de violência. Eu não tô falando de violência física, não. Eu tô falando de violência no sentido de palavras ríspidas, bateção de porta, cara feia, palavras chulas, violência psicológica. Eu tô falando de formas mais sutis de violência. Precisa haver uma intenção de ambas as partes para resolver a questão. Porque essa questão, se ela não for resolvida, ela vai voltar, tá? Carta do chakra, corpo de luz. Essa carta aqui, ela me remete a questões práticas que vocês podem fazer. Aqueles de vocês que são da filosofia do Tantra, vocês podem usar o Tantra para encontrar o equilíbrio de novo. Quem não for do Tantra, pode fazer o seguinte exercício, parecido com algo que eu já passei há um tempo atrás. Vocês vão se sentar um na frente do outro, de pernas cruzadas. Se vocês conseguirem fazer isso no chão é melhor, mas se não, vocês podem fazer na cama ou numa outra superfície mais macia. E aí vocês vão tocar cada chakra do outro, tá? Começando pelo chakra básico e subindo por cada um dos 7 chakras principais até chegar no topo da cabeça, tá? Se você não sabe, né, as posições dos chakras, você pode buscar na internet por uma foto, né, uma foto do corpo humano com os chakras. Esse desenho que está aqui, ele tem, na verdade, um sistema com mais chakras, tá? E, na verdade, nós não temos só os 7. São 7 principais, tá? Então, vocês podem fazer um ambiente legal, com meia luz, luz de velas, um incenso, né? Podem criar toda uma ambiência e colocar uma música e aí marcar o tempo com a música, por exemplo, de alguma forma.
A música pode ter uma determinada batida, que aí a cada batida vocês vão tocar um chakra diferente. Só que eu acho rápido demais. O ideal seria a cada música um chakra. Então vocês ficariam uma meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo da duração de cada música, vocês ficarão fazendo esse exercício. Não é preliminar, mas se vocês sentirem vontade de ter relação sexual, ok, tá? Se vocês quiserem anotar as experiências, mas não fiquem muito na mente, né? Com uma preocupação de anotar o que pensou, anotar o que sentiu. Se vocês tiverem vontade de conversar durante o exercício, ok. Se quiser ficar em silêncio, ok. Tudo tá ok, desde que seja uma coisa autêntica, tá? Eu sei que nem todo mundo vai ter paciência para fazer esse exercício, mas aí, os que não tiverem paciência têm que se perguntar o seguinte: você tá realmente disposto a se entregar para o outro e aceitar o tempo do outro? Se você não tem paciência para ficar meia hora, 45 minutos sentado com ele, você tem que estar com a sensação de que você está fazendo alguma coisa, né? Algumas pessoas podem ser tomadas pela sensação de que estão perdendo tempo. Você não está perdendo tempo, você está investindo no teu relacionamento. Você está trabalhando a energia dos chakras da outra pessoa. Você está desbloqueando questões. Você pode, num negócio desse, você pode resolver a questão de janeiro. Você pode resolver a questão financeira. Internamente, que eu digo, né? Então, para pensar. Ok? Bom, eu vou encerrando por aqui. Agradeço as chamas gêmeas e almas gêmeas que ficaram até o final. Agora eu vou fechar para embaralhar e ler para as chamas gêmeas e almas gêmeas em separação. Vou fazer da mesma forma, primeiro a Vênus em Áries, depois a Vênus em Touro. Morte. 10 de paus. O mundo. Chamas gêmeas e almas gêmeas em separação, no período da Vênus em Áries, vão sentir o peso do mundo sob os ombros. Mas o que seria o peso do mundo? É literal? Não. É o peso da busca. E a gente já tem falado a respeito disso há um tempo. A carta da morte, ela é um convite para processos de autoconhecimento e transformação. E esses processos, eles são ferramentas para que você não sinta mais esse peso, para que a busca deixe de ser um peso e se torne um desejo. É uma mudança de visão. E aí,
eu vou trazer para vocês alguns conceitos, né? Eu vou conversar algumas coisas com vocês que eu conversei com o pessoal da minha lista de transmissão essa semana e particularmente hoje. Então, quem é da lista já sabe o que eu vou dizer. Só que eu vou adaptar para chamas gêmeas e almas gêmeas. Os processos de transformação, a morte, e que aqui no Shadowscapes a morte ela é uma fênix, né? Para que você passe por esse processo ou por vários processos e você alcance um resultado de fato, número 1, você não tem que estar preocupado com o resultado de fato. Você tem que estar preocupado com o seu processo. Você não tem que estar com pressa de acabar. Quando é que vai acabar isso? Quando é que eu vou acabar com esse processo? Quando é que eu vou me sentir bem de novo? Quando é que eu vou conhecer essa pessoa? Tô ficando cansado. Quando é que vai rolar isso? Aquelas velhas questões. Ah, será que isso existe? Será que é enganação? Será que eu tô me iludindo? A gente tem conversado a respeito disso. Só que eu quero ir um passo além. Hoje mesmo eu comentei isso com o pessoal da lista. E aí eu vou falar o que é e depois eu vou explicar. É impossível você... Não, preste atenção que eu usei a palavra impossível, tá? É impossível você manifestar relacionamento de mônada, chama gêmea, alma gêmea, sem passar por catarses. Eu vou repetir. É impossível manifestar relacionamento de chama gêmea e alma gêmea sem passar por catarses. Enquanto você não faz o seu processo de morte e renascimento, e você pode passar por vários durante a sua vida, mas não quer dizer que você vai ter que passar por vários para manifestar o relacionamento. Espera aí que eu vou explicar. Só tô querendo dizer que não é um processo só. Vamos supor que seja um, só para exemplificar. Enquanto você não termina o seu processo de morte e renascimento, você não manifesta relacionamento de mônada. Ponto. Aí você vai bater com a cabeça, vai procurar aqui e ali e a pessoa não vai estar. Ah, mas eu vejo os vídeos. Ok. Não é porque você vê os vídeos que você vai manifestar alguma coisa. A gente conversa sobre vários assuntos, a gente vê a tônica do jogo, a gente dá a dica da meditação, dá isso, daquilo, mas eu não posso pegar na sua mão e fazer o caminho por você. E aí é importante eu esclarecer algumas coisas. Eu tenho, na verdade, muito conteúdo canalizado para passar e que eu ainda não passei por falta de tempo para gravar vídeo. Eu não tenho o tempo. Tem muito youtuber aí que, pô, grava vídeo todo dia. Eu não tenho esse tempo, infelizmente, tá? E eu vou dar um jeito de passar esses dados que eu tenho a respeito de chamas gêmeas e almas gêmeas porque é importante. E aí eu vou fazer um vídeo avulso para isso. Talvez até nesse período da Vênus em Gêmeos, que eu acho que vai ser importante, porque vai ser um período maior, a gente vai ter que ver coisas mais profundamente. Porque ela vai estar retrógrada, tá? Mas aí fica para depois, tá?
Eu vou ficar devendo. Mas vamos lá. Por que que sem catarse você não manifesta um relacionamento de mônada? Porque o relacionamento de mônada, ele é um caminho espiritual, ele é uma senda. Você e a outra pessoa fizeram uma combinação prévia antes de encarnar para vocês se encontrarem aqui nesse período e, especialmente, um período de transição planetária. Neste ano de 2020, muitas chamas gêmeas, almas gêmeas também, tá? Vão se encontrar. Por quê? Especialmente no caso das chamas. É muito importante que chamas gêmeas se encontrem, porque o encontro das chamas cria um campo de energia gigantesco e estimula o entorno a amar. A função de vocês é essa. Não quer dizer que as almas gêmeas também não façam isso. As almas gêmeas, elas acabam influenciando os outros também, mas as chamas, elas têm uma obrigação espiritual de fazer isso. É diferente, tem um peso maior, tá? E geralmente as chamas, elas têm uma sensação de que precisam fazer um trabalho juntas, um trabalho espiritual. E aí esse trabalho pode ser a nível profissional ou pode ser a nível voluntário, tanto faz. O importante é que o trabalho seja feito. Né? As chamas, muitas vezes, até elas se reúnem dentro de um determinado contexto e aquele contexto vai facilitar todo o trabalho que tem a ser feito, tá? E aí, por que que você, sem passar pelas suas catarses, você não manifesta a pessoa? Porque para você entrar na frequência de manifestar um relacionamento desses, você não pode ter nenhum conteúdo de sombra atrapalhando. Você não pode ter coisas varridas para debaixo do tapete. É claro que a relação em si, ela também provoca catarses. É importante vocês saberem isso, tá? Os relacionamentos de mônada, eles provocam catarses. E às vezes a pessoa começa a ter lá uns xinguiques e o outro não sabe o que está acontecendo. É um negócio complicado. É um negócio bastante complicado. Entendam que os relacionamentos de mônada, eles vêm para causar uma transformação. Só o relacionamento em si já é uma transformação. Eles vêm para provocar crescimento espiritual. E no caso das chamas, o objetivo último é a iluminação. Se vocês vão conseguir ou não, tanto faz. Vocês têm a eternidade para isso, mas a iluminação é um objetivo. Ah, e quer dizer que se a gente se iluminar, a gente vai morrer e aí a gente não vai viver o relacionamento? Não, vocês vão ser Budas aqui na Terra. É bem legal, eu prometo para vocês que é, tá? Não é chato como muita gente acha que é. Fora que tem muita gente que se acha iluminada e ainda tem um bando de feijão com arroz para comer. Mas isso é outro assunto. Então, meus irmãos, sem catarse não vai dar. Ah, como é que eu provoco catarse? Você não provoca catarse, você convida a catarse, é diferente. Para você chegar ao processo de catarse, você tem que estar num processo terapêutico. Terapias
sejam as terapias convencionais ou terapias alternativas, elas provocam processos catárticos. A espiritualidade também, em particular os retiros espirituais e a arte, seja você fazer arte ou consumir arte. Quando você se abre para a arte, você está se abrindo para uma parte desconhecida de você, porque a arte ela se comunica com o inconsciente. Então você precisa de ferramentas que se comuniquem com o inconsciente. E você precisa varrer todos os porões do inconsciente. Não quer dizer que você só vai manifestar o relacionamento quando você tiver com os porões todos limpos. Não. Às vezes a pessoa vem, ela vai te ajudar nesse processo. A questão é, você tem que estar num determinado nível energético necessário para equalizar com a outra pessoa. Mas você não vai fazer isso se você estiver se rastejando no chão. Mas, ao mesmo tempo, só manifesta relacionamento de mônada quem tiver coragem de enfiar a cara na lama. Quem tiver coragem de se olhar no espelho e ver aquilo que é feio, entre aspas. Só assim, meus irmãos. Não tem atalho. Não existe atalho para relacionamento de mônada. E aí, como eu sempre digo, que esses vídeos aqui não são para qualquer pessoa, você tem também que começar a se questionar. Isso é para mim? No que eu estou me metendo? Você tem que saber no que você está se metendo. Ok? Não são relacionamentos românticos, como as pessoas acham. Existe romantismo? Existe, lógico. Mas não é a intenção. A intenção é você ser revirado do avesso pela pessoa. E você só vai encontrar a pessoa quando você se revirar do avesso também. Não tem outro jeito. Não é uma coisa bonitinha. Não é relacionamento para você ficar postando foto de casalzinho no Instagram. É para ter coragem de se olhar e ter coragem de olhar o outro. Que o outro, ele vai acionar vários gatilhos. E como ele é igual a você, nossa, ele vai saber exatamente o que ele tem que apertar. O que ele aperta para fazer você sofrer. E quando os dois, eles vão juntos se elevando, a cada dia que passa dentro do relacionamento, é um crescimento absurdo. Relacionamento de mônada, ele nunca vai ser um relacionamento normal. Mas você tem que vê-lo, né? Pelo menos procurar vê-lo como um relacionamento normal. Para você viver o dia a dia. Mas sabendo que de tempos em tempos você vai ter que partir para a briga com essa pessoa. Não uma briga literal, né? Mas você vai ter que faxinar porão aí com a pessoa. De vez em quando vai ter que fazer umas faxinas, não vai ter como. Então, eu encorajo vocês, nesse período da Vênus em Áries, a se conhecerem. Aliás, eu encorajo isso todo dia, né? Mas quando eu falo isso em consulta, as pessoas às vezes ficam com raiva de mim. Quando eu falo que a pessoa precisa de terapia. Enfim.
Então, o período da Vênus em Áries para vocês, autoconhecimento puro na veia. Não vai ter outro jeito. Não fica preocupado com carnaval, não, tá? Ah, carnaval eu vou me purpurinar e vou cair na avenida. Ok. Cada um com as suas escolhas. Depende de como você vai viver as suas fantasias. Mas geralmente, o que as pessoas preferem fazer no carnaval é se entregar aos prazeres, mas de um jeito totalmente mundano, né? Elas não se entregam aos prazeres com uma proposta divina. Aí é questão de escolha. Não estou dizendo que você é proibido de pular carnaval, mas você tem que estar ciente das escolhas que você está fazendo. Nada contra não, tá, pessoal? Mas é só para vocês não usarem isso como uma fuga do processo. Aquilo que eu falei em outros vídeos. Se você tiver a fim de parar, não tô falando de mim, não, de parar de ver os vídeos. Tô falando de parar a busca, né? Ok, cara. É uma escolha. Saltou uma carta aqui, tá? O 2 de copas. Arrou. É uma escolha. Para ter um relacionamento de mônada, o esquema só os fortes sobrevivem. É importante que vocês entendam isso. Essas próximas cartas, elas vão dizer respeito ao período da Vênus em Touro, tá? A gente está lendo aqui um tempo maior, porque eu não pude fazer o vídeo da Vênus em Peixes, que eu estava gripada, com a voz muito pior do que está agora. E eu também evito gravar quando eu não estou bem fisicamente, porque puxa muita energia, né? Ler para várias pessoas. Então, estou chegando atrasada, mas tá tudo certo. Tudo no seu devido tempo. Então, para o período da Vênus em Touro, que aí a gente está falando aqui de um período que vai até abril, tá? Então, vamos pensar assim, Vênus em Áries até o início de março, Vênus em Touro até o início de abril, tá? Aí, pro período da Vênus em Touro, o 2 de copas, o 6 de copas e a torre. Uau! Totalmente diferente a energia. Então, o que que acontece? No período da Vênus em Áries, há um convite para o autoconhecimento. Esse convite sendo aceito, ele sim vai trazer à tona questões importantes que reverberam nos relacionamentos. Você pode tomar conhecimento, né? A por que que eu não atraio um relacionamento? E aí eu tô falando de relacionamento no geral, eu não tô nem falando de relacionamento de mônada, que eu já expliquei que a chama gêmea ela não vai vir com um post-it na testa. Sou sua chama gêmea. Você só vai saber se relacionando, não tem como. Não vai ter uma queima de fogos, não vai passar uma estrela cadente, você não vai ver um unicórnio, nada disso. Você só vai saber se relacionando. Então, você pode sim descobrir por que que você não se relaciona.
Por que que eu tô solteiro ou solteira até agora? Ok? O que que acontece? O que que tá acontecendo comigo? Tá? A descoberta vai ser por aí. E, em muitos casos, a descoberta ela vai ter a ver com alguma questão da infância. Você vai fazer um link com algo da infância. Possivelmente relacionamento de pai e mãe, tá? Se você tiver o seu mapa natal, se você entender o seu mapa natal, você pode usar o seu mapa natal para puxar alguns insights, tá? Sobre esse relacionamento de pai e mãe, como é que isso reverbera em você. Outra coisa, podemos também fazer uma leitura literal do 2 de copas, ou seja, mês de março, né? Ser um mês importante para o encontro. E aí, eu vou falar uma coisa, mas só para vocês ficarem com a ideia. Não fiquem obcecados por isso e não fiquem obcecados com a data, porque se não estiver no seu caminho, não vai acontecer agora. Mas eu tenho para mim que a grande conjunção do dia 20 de março, ela vai manifestar muitos encontros de chamas gêmeas, tá? Agora, não quer dizer, chegou dia 20 de março, dia 21 a minha chama não apareceu, e agora? Não é assim, tá? A grande conjunção, ela vai abrir uma porta. Só isso. E não quer dizer que vai acontecer naquele dia, tá? Essa porta, inclusive, ela pode ser dentro de você. Pode virar uma chave que tá faltando virar. Enfim. Não fiquem obcecados com datas. Outra coisa. Perdão. É possível que para alguns de vocês a chama gêmea ou alma gêmea ela já esteja por perto e ela tenha relação com uma pessoa familiar para você. Alguém da sua história, da sua infância. Ela pode estar ligada a alguém da família, a um amigo de infância. Ela pode estar ligada até a um ex ou uma ex. Pode ter algum tipo de conexão do passado que leve você até a pessoa. Outra visão. Os seus processos de catarse, eles podem levar você a rever relação de pai e mãe, rever sua infância, rever por que você não tá com ninguém agora e fazer girar uma chave com relação a um relacionamento do passado, especialmente se for o último relacionamento importante. E essa chave é importante para você manifestar a pessoa. Tem algum link com um relacionamento do passado que é vital para você conseguir manifestar o relacionamento de mônada.
a gente pode dizer, inclusive, que essa pessoa do passado, ela é uma ponte para a pessoa da mônada. Essa ponte, ela pode ser literal ou ela pode ser simbólica. Agora, o mais importante de tudo é, quando a pessoa vier, a pessoa da mônada, né? Quando ela chegar, vai ser inevitável, vai ter um magnetismo. Vai ser como se um raio caísse na sua cabeça. Por isso mesmo, não fiquem presos a datas, tá? Não fiquem presos aos prazos que eu tô dando aqui. Esqueçam isso. Esquece tempo. A gente está falando de uma relação que é eterna. Esquece tempo. Quando a pessoa vier, vai ser inconfundível. Não vai ter como você ficar com dúvida. Ai, será que é a minha chama gêmea? Não, você não vai se perguntar nada. É. Você vai ter certeza que é. Para você alcançar esse nível de profundidade dentro de você mesmo e essa certeza, você tem que ter coragem para fazer o trabalho, você tem que ter coragem para se olhar. Ah, eu nunca passei por processo terapêutico nenhum. O que você está esperando? Ah, mas eu acho que eu não preciso. Será? Vocês me perdoem, mas a maioria das pessoas precisa de terapia. Em algum momento da vida. Eu não tô falando só de terapia, não. Você nunca teve vontade de ler um livro para saber mais sobre você mesmo? Você nunca leu um livro de autoajuda? Você nunca teve curiosidade sobre aspectos seus? Eu já falei. Relacionamento de mônada é para os fortes, é para quem quer se conhecer. Quem não quer se conhecer, vaza. Não vai dar, não vai conseguir. Aí você vai ver vídeo, você vai acender vela, vai ficar fazendo aquelas simpatias, não vão dar em nada. E a pessoa não vai aparecer. Tem que cair na real. Tem que cair na real. E eu acho até que eu só não falei da forma como eu tô falando agora até hoje, porque precisava haver um preparo da audiência, as pessoas que assistem a esses vídeos. Certamente vocês repararam que as leituras foram mudando de acordo com o tempo. A gente foi, né, se lapidando, e é isso. Eu tô torcendo por vocês. Eu tô torcendo por mim também. E eu peço encarecidamente que vocês escutem o que eu tô falando, porque eu não tô falando da boca para fora. Eu tô falando por experiência e eu tô falando por intuição, por orientação. Vocês sabem que eu não jogo sozinha. Quando eu falo como é que é o relacionamento, é porque eu já vivi. Então, vocês precisam confiar no que eu tô falando. Tá? Eu acho que a gente já tá junto há bastante tempo, né? Para vocês terem alguma questão de confiança, mas enfim. Eu vou tirar agora uma carta do Vision Quest, tá? Para fechar a leitura antes de chamar uma carta do Metatron, tá?
O As de Fogo. O As de Fogo, ele é o As de Paus tradicional, né? E percebam que aqui ele é uma flecha. Se vocês estão assistindo ao vídeo desde o início, que eu sei que tem gente que gosta de ver tudo, né? Que não vê só a parte que lhe cabe. Vocês vão lembrar que para chama gêmeas e alma gêmeas em união, eu tirei o baralho cigano, saiu o punhal. E eu fiz uma correlação com o As de Espadas, tá? Aqui também temos, né, um objeto cortante. Só que a flecha, ela tem uma outra intenção, né? A flecha, ela não existe só para ferir, ela existe para, se chegar a algum lugar, ela existe para atingir um alvo, tá? E aí a gente pode também fazer uma correlação, flecha do Cupido, uma correlação com o dia de hoje, dia de São Valentim, tá? O que o Vision Quest está querendo dizer? Não abandone a busca, não abandone o sonho, vai compensar. Pensa assim, na pior das hipóteses, você vai conhecer você mesmo. Você vai amar você mesmo. Se você ama você mesmo, se você tá na frequência do amor, você manifesta um amor. Se é chama gêmea, alma gêmea, não interessa. É claro que você aumenta as chances, certo? Na pior das hipóteses, você vai se conhecer. Então não abandona. O objetivo, a seta e o alvo. Porque quem está nesse caminho sabe e dificilmente abandona, a não ser que você descubra que não seja para você. Você não quer, eu não quero esse nível de autoconhecimento. Não, eu me contento com um relacionamento qualquer, não tô preocupado com isso. Não, é muito difícil, não, eu não quero saber disso não. Ok, tá? A carta que a gente tirou do Metatron é a carta dos finais. Essa carta dos finais, a mensagem dela é: você é amparado. E aí tem, né, esse deck aqui para saltar, para mergulhar, né? O Metatron tá fazendo um convite, né, ao mergulho. E a gente volta à carta da morte, né? É um convite para o processo, né? É um convite para você se encontrar, para você se conhecer, você ousar se transformar, você ousar ser uma pessoa melhor e ao mesmo tempo encerrar processos anteriores, especialmente relacionados aos antigos relacionamentos. Especialmente o último relacionamento importante. Precisa cortar. Cortar tudo. E eu não tô falando com relação a contato, porque às vezes você precisa ter contato com a pessoa por alguma razão.
Mas eu tô falando o corte energético com o relacionamento. Isso precisa ser feito. Né? O corte energético com o passado. Entender e aceitar que o relacionamento ele morreu. E você se preparar para renascer. Livre, né? Livre e desimpedido para poder viver uma história diferente. Tá? Então, a leitura de vocês foi bem forte. Elas têm sido fortes, né, nos últimos meses, mas essa foi particularmente forte. É um chamado mesmo, é um convite para o processo, é um convite para a mudança, para a ousadia, para o aprofundamento nas suas questões, para o aprofundamento na própria vida, para mergulhar de cabeça, certo? Bom, eu vou encerrando por aqui, eu agradeço as chamas gêmeas e almas gêmeas que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para você receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.